tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para falarmos um pouquinho sobre a América Espanhola, tá certo? Vocês bem lembram que os espanhóis foram aí os primeiros a colonizarem o território americano, né? Mas o que os espanhóis encontraram aqui na América, né? A princípio, os espanhóis eles encontram três grandes impérios: os maias, os incas e os astecas, além de dezenas de outros povos, tá certo? E é claro, trataram logo de subjugá-los ao seu domínio, ao seu poder. É claro que o termo índio, tá certo? Ele foi introduzido também pelos espanhóis, né? Quando Cristóvão Colombo vem a mando do rei da Espanha verificar o que o Américo Vespúcio havia descoberto, tá? Então meio que acaba batizando os nativos dessa região de índio, tá certo? Hoje o termo ele é muito popular, tá certo? E está associado aí aos nativos dessa região, tá certo? Os maias, os incas e os astecas eram três grandes civilizações que viviam nessa região e é claro, eles já conheciam, né, o poder do ouro, eles já conheciam aí as descobertas do ouro, não faziam uso desse metal, né, era apenas usado para adereços, para ornamentações, para produções de artesanato, tá certo? E é claro que os espanhóis trataram de tomar conta desse minério tão valioso, tá bom? Eram considerados pelos os maias, incas e os astecas, pelos historiadores como sociedades agrícolas, né? Eram materialmente desenvolvidas, tinham hierarquia, tinham organização política, tinham uma organização religiosa, né? Tinham ideias de classes sociais, então eles viviam muito da forma como os europeus viviam no passado, tá certo? Aqui a gente traz alguns exemplos, tá? Dos astecas, da escrita, né? Hieroglífica, muito semelhante lá à comunidade egípcia no passado, né? Da antiguidade, algumas organizações de cidades importantes, certo? Pirâmides maias, né? Então eles vão ser aí bem organizados e foram com esses povos que os espanhóis tiveram aí os seus primeiros contatos, tá certo? Aqui nós temos um mapinha que vai retratar as viagens de Cristóvão Colombo, tá certo? A primeira viagem é essa em roxinha, vai acontecer aí em 1492, onde ele de fato vem verificar o que o Américo Vespúcio, né, encontrou e observou que não se tratava de uma ilha e sim de um continente, tá certo? Na verdade ele vai fazer aí várias viagens até entrar de fato em contato com a exploração desse território, tá bom? Dando continuidade, o processo de colonização, né, por parte dos espanhóis vai ter como principal colonizador Hernán Cortés, né, que vai conquistar o Império Azteca, que vai ser aí um dos maiores impérios da civilização pré-colombiana, tá certo? Então, quando Hernán Cortés chega à sede do Império Aztecas, né, em Montezuma, o imperador dos astecas acreditava que se tratava de um deus, tá certo? Que voltava aí do exílio para vingar-se, né? A chegada de Cortés ao México foi em 1519 e vai coincidir com a data de um calendário maia, tá certo? Que indicava a chegada aí desse deus mal, né, desse deus aí vingativo à principal cidade, Tenochtitlan, tá certo? Um outro camarada, né, um outro colonizador aí bastante famoso vai ser o Francisco Pizarro, que vai conquistar a região do Peru e vai destruir o Império Inca, tá certo? Um outro império aí bastante forte que vivia lá na região da Cordilheira dos Andes. Em seus relatos sobre as riquezas encontradas na região, tá certo? Isso fez com que forças colonizadoras se organizassem, se dirigissem até a região e acabassem
ficassem com o território, né? Porque eles estavam em busca de ouro em prata ou qualquer especiaria que fosse extremamente valiosa, assim como os portugueses tinham essa ideia ao chegar ao Brasil, né? Como vai ocorrer esse processo de colonização? Muito simples, de forma violenta, né? Duras guerras vão ser travadas com a população nativa, tanto com os povos classificados como civilizações, maias, incas e astecas, como os povos nativos, né, com os índios que viviam em tribos, tá? Então, os europeus usavam da pólvora contra a flecha, né, traziam inúmeras doenças, o que faziam com que os nativos morressem das doenças que foram trazidas para cá, beleza? E também já usavam os cavalos, né, e isso acabava trazendo a eles uma vantagem em termos de agilidade de locomoção, tá bom? As capitulações, né, eram contratos em que a coroa concedia aí permissão para explorar, conquistar e povoar terras, fixando direitos e deveres a esses colonizadores, tá certo? Os adelantados, né? Quem eram esses? Eram colonizadores que recebiam aí o direito da coroa em troca de tributos, é claro, para construir fortalezas, fundar cidades, catequizar índios, povoar a região de fato, né? A sociedade, ela era uma sociedade colonial, tá certo? Mantiveram aí a colônia de exploração, né? Os casamentos entre espanhóis e indígenas eram desmotivados, ou seja, não eram permitidos, né? Na verdade, não eram nem bem vistos, porque eram inimigos. Eram duas nações que estavam brigando, né, pelo domínio aí da terra. Claro que em algumas ocasiões esse elo era visto aí como o controle dos espanhóis pelos índios, né, a forma de casar-se aí com índios, mas é claro que na maioria das vezes isso não dava muito certo, tá certo? A questão da miscigenação propriamente dita com os indígenas e outros povos ocorreu mais precisamente aqui no Brasil e não em outros territórios da colônia espanhola, tá? Os espanhóis, né? Os espanhóis, eles eram classificados em grupos, né? Chapetones, que eram colonos nascidos na Espanha, tá certo? Que tinham amplos poderes políticos, que formavam a elite política, tá? Então era a galera da alta. Tinham os crioulos, que eram os colonos descendentes de espanhóis, né? Nascidos na América, e formavam a elite econômica aí relativamente mais baixa, um pouco mais inferior. E também haviam os índios, né? Livres em sua maioria, mas encontravam-se completamente subjugados, né? Não possuíam liberdade religiosa, eram obrigados a se converter ao cristianismo, não tinham nenhum acesso à vida política, né? E muitas vezes prestavam trabalhos obrigatórios aos colonos. Então vejam que essa parte eram livres, isso é entre aspas, né? O sistema do trabalho compulsório indígena era distribuído da seguinte forma: a mita, que era um sistema que impunha um trabalho obrigatório, principalmente nas regiões das minas, tá certo? Então os servidores, o povo, os índios escravizados, esses trabalhavam nas construções das minas, nas construções de estradas, de templos, tá certo? A índios, Cadê? O sistema que impõe o trabalho obrigatório, principalmente nas regiões mineradoras. Durante determinado tempo, tá? Os índios escolhidos por sorteio em suas comunidades recebiam baixos salários como remuneração. Na maioria das vezes, não recebiam salários porque o que eles praticavam era um escambo, tá certo? As encomendas, né, eram sistemas de trabalho obrigatório, veja, mais uma vez, obrigatório, não remunerado, em que os índios eram confiados a um espanhol, né, o encomendador, né, que se comprometia aí a catequizá-lo. Vê que coisa bonita, porque o índio não tinha uma religião, tinha que ser ensinada a religião do espanhol, né? Existiam escravos
Existiam escravos africanos na América Espanhola? Sim, tá certo? Por quê? Porque eles tentaram capturar os índios e torná-los escravos. Aí depois isso passou a ser visto com maus olhos, principalmente na Europa. Aí o que foi que eles fizeram? Não, eu só vou tornar escravo o índio que guerrilhar comigo. A tribo que guerrilhar comigo e perder, essa vai ser escrava. Os demais não serão escravos não, porque não vivemos mais no século passado, no século XIV, tá? Agora vivemos no século XV, que é justamente esse período aí da colonização espanhola, tá certo? Então eles acabam trazendo muita mão de obra africana, escrava africana, tá certo? A princípio em pequena escala, tá? Vai vir mais mão de obra escrava para o Brasil e para a região dos Estados Unidos e Canadá, beleza? No entanto, havia aí uma abundante mão de obra indígena concentrada, né? O que não foi tanto utilizado aqui no Brasil. No Brasil se utilizou mais a mão de obra escrava africana, beleza? Outra peculiaridade, né, marca a presença desses homens nos domínios espanhóis. A Espanha não realizava o tráfico negreiro, né, para legitimar a vinda dos traficantes de outros lugares. A coroa expedia aí o assiento, que era um documento que permitia o exército dessa atividade a alguns homens específicos por tempo determinado, tá certo? Então ele trazia a galera de fora e tornava essa galera militar, tá certo? E dava a eles alguns direitos de explorar e fazer o que bem quisesse ali no território espanhol. Bom, essa daqui é a divisão do território colonial, tá certo? Temos aqui, olha, grande parte até da própria os Estados Unidos, né? Os espanhóis subiram até aqui, depois desceram até a região aqui do Chile, da Argentina, tá certo? Aqui nós temos a divisão, tá? Por reinos, vice-reinos, né? Capitanias, divisões, assim como o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias, eles foram divididos em territórios coloniais também, tá certo? A administração colonial, né? Como é que se dava? Bom, tinha uma casa de contratação que servia aí para organizar o comércio e fiscalizar o pagamento do quinto, que era um imposto atribuído aí à quantidade de ouro que era extraído dessa região. Havia um Conselho das Índias, tá certo? Que funcionava como o Supremo Tribunal de Justiça e nomeava os funcionários e regulamentava aí a administração das colônias, beleza? Então, para você ser colono de determinada área da Espanha, né, lá na América, você tinha que passar pelo Conselho, né, das Índias para ser como se fosse eleito a ser candidato a presidenciar aquela região, tá certo? Haviam as audiências, né, que administravam aí os vice-reis, os seus membros, eram os chapetones, que eram os nascidos espanhóis, tá certo? E os cabildos, que administravam aí as capitanias gerais, e os seus membros eram os crioulos, os nascidos na América, tá certo? A economia colonial, ela era essencialmente exploradora de recursos minerais, tá certo? Principalmente o ouro, tá? Eles extraíram toneladas e toneladas de ouro, principalmente das civilizações astecas, maias e incas, beleza? A mineração vai se tornar aí responsável pelo desenvolvimento das atividades secundárias, para que eles não perdessem o território, tá certo? Então, o que vai acontecer? Eles vão aí trazer outras atividades, tá? E vão trazer atividades agrícolas para que haja manutenção daqueles povos na região. Aí eles vão plantar, né, agriculturas diversas, como batata, milho, tabaco, a cana-de-açúcar, entre outros, tá certo? Que vai destinar-se aí à exportação também. Assim como o Brasil, no caso, o Brasil não encontrou ouro nem prata, mas acabou trazendo para o Brasil a questão da cana-de-açúcar, né, que trouxe um lucro gigantesco para Portugal aqui no território brasileiro, tá certo?
Também a questão da pecuária, claro que um pouco mais tarde, e a produção artesanal indígena, tá certo? Que vai ser permitida principalmente para a produção de coisas, né, de artefatos que eram necessários aí para a manutenção da vida dos espanhóis aqui no território americano, tá certo? Então, em suma, esse foi um breve resumo sobre, né, a vida na América Espanhola, tá certo? Claro que vai estar muito pautada na questão do genocídio, né, da morte em massa dos indígenas, tá certo? Eles que tiveram aí a autorização do Papa de explorar esse território, exploraram durante muito tempo, né, transformaram essas regiões como a Argentina, a Colômbia, o Equador, enfim, os países da América Central, colônias de exploração, e com isso, né, acabaram ganhando toneladas e toneladas de ouro, que em grande parte eram saqueadas pelos piratas ingleses lá no Oceano Atlântico, né? Então tinha muito aí essa pegada, essa característica na América Espanhola, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho, fui!